Olá! A aula de hoje tem como tema a fenomenologia, um trajeto de Russell a Heidegger. E tem como referencial teórico o livro Ser e Tempo, de Martin Heidegger, e o livro de minha autoria, Trabalho Artesanal e Autenticidade do Ser, que é resultado da minha tese de doutorado. Nesse livro, o capítulo sobre o método, eu desenvolvo como eu construí o método de pesquisa, pensando a fenomenologia desde a proposição de Russell até como essa proposição chegou em Heidegger. Então, nós vamos pensar essa trajetória aí da fenomenologia. Bom, eu vou fazer algumas citações, principalmente do livro do Heidegger, Ser e Tempo, né? Foi Edmund Husserl, nascido em 1859, morto em 1938, só para recordar, né? Foi Edmund Husserl quem fundou as bases da fenomenologia como ciência e como corrente filosófica e como método de investigação científica. A fenomenologia em Husserl traz o seguinte mote, que é uma fala muito recorrente do Husserl, ficou conhecida: voltar às coisas mesmas. Por meio da fenomenologia, nós pretendemos voltar à coisa mesma, isto é, observar o fenômeno tal como ele se mostra. Olhar as coisas tais como elas se apresentam ao olhar de quem investiga. Para que isso aconteça, é preciso se libertar dos preconceitos que são alheios à coisa mesma. Mais uma proposição de Husserl. É preciso suspender o juízo, essa palavra epoquê vai aparecer com bastante frequência nos textos de Husserl e de Heidegger. É preciso se libertar de todas as compreensões a priorísticas para se fixar o olhar no fenômeno, para que ele se mostre tal como se mostra e para que nós possamos perceber isso, né? Portanto, a fenomenologia procura libertar o olhar das concepções previamente dadas, fixando o nosso olhar nos fenômenos que aparecem, os fenômenos propriamente. Esse é o objetivo da fenomenologia. Eu tenho um vídeo anterior que fala da fenomenologia em Husserl, então acredito que quem já viu esse vídeo já está um pouco familiarizado com a ideia da fenomenologia, né? Por meio da fenomenologia, Husserl ambicionava formular uma teoria do conhecimento que propõe uma relação, qual seja a relação entre o cogito e o cogitatum. O que é o cogito mesmo? É o homem, o sujeito, o investigador, a consciência que observa, ou seja, eu, a pesquisadora ou a pessoa que observa. E o que é o cogitatum? Cogitatum são as coisas do mundo, são as coisas para as quais eu dirijo o meu olhar. Então, o encontro entre esse cogito e esse cogitatum, Husserl denomina como intencionalidade. Intencionalidade seria o elo entre o sujeito e o objeto, sendo a intencionalidade compreendida como toda consciência é consciência de alguma coisa. Então, recordando, né, Husserl compreende que a consciência não é, por exemplo, um mecanismo que funciona por si mesma, ou um buraco, um vácuo. A consciência, ela só existe a partir do encontro dela com o objeto. A consciência sempre está preenchida por alguma coisa. A consciência, portanto, estaria necessariamente voltada para um objeto. Dito de outra maneira, a consciência só é consciência a partir de sua relação com o objeto. Até aqui nós estamos falando de Husserl. Para se alcançar o conhecimento, deve-se então proceder à redução fenomenológica, ou seja, deve-se suspender o juízo. Essa é a ideia da epoquê. Essa ideia da epoquê é a ideia de colocar entre parênteses tudo que eu sei a prioristicamente e concentrar a atenção na coisa mesma, aquilo que me aparece, que aparece ao meu olhar de observador, esse cogito que observa. A orientação da fenomenologia de Husserl consiste, portanto, em buscar o absoluto das coisas, ou seja,
a sua essência. Então, Russell, por meio dessa investigação fenomenológica, por meio da intencionalidade, ele almeja alcançar a essência das coisas. A nossa consciência, no encontro com as coisas, precisa encontrar essa essência. Bom, é nesse ponto que o pensamento de Heidegger diverge da proposição de Russell. Vamos ver a seguir. Alguns pontos de divergência entre Russell e Heidegger. Ou melhor, entre Heidegger e Russell, né? Porque Russell escreveu primeiro e Heidegger concordou até certo ponto e depois passou a ter um pensamento com alguns pontos de divergência, né? Então, compreendemos que as concepções de Russell e Heidegger sobre a fenomenologia seguem em acordo até determinado ponto. A partir do conceito de essência surgem as divergências. Enquanto Russell buscava uma essência estável no ser das coisas, a despeito das aparências superficiais e das modificações temporais, Heidegger propõe que essas modificações temporais, elas mesmas, constituem o ser das coisas. Então, vemos aqui duas formas diferentes de olhar, né? Russell considera que é possível captar a essência estável das coisas. Heidegger considera que a essência nunca é estável, a essência é o movimento de existir propriamente. Portanto, para Heidegger, não existem essências estáveis. Não existe nenhuma forma de essência tal como compreendida pela metafísica até então, né? Aqui são palavras de Heidegger em Ser e Tempo, abre aspas. A essência do Dasein reside em sua existência, fecha aspas. Então, Heidegger está posicionando aqui que não existe essência a priorística nesse ser humano, que é o Dasein. A própria existência é que comporia essa essência. Aqui uma observação, né? Russell, quando fala da essência das coisas, ele está falando das coisas em geral, dos entes em geral, como diria Heidegger, mas Heidegger está falando especificamente desse ente que tem em si mesmo o poder de debruçar-se sobre si mesmo, questionar a si mesmo e tem o poder de ser. Esse ente é o Dasein, né? É o homem, somos nós, é o humano, somos nós. Então, nesse Dasein, nesse ser aí, não existe essência estável, né? A essência é propriamente o fluxo de existir. O ser do Dasein encontra seu sentido na própria temporalidade e, por isso, a análise do Dasein é sempre incompleta e provisória, uma vez que esse Dasein nunca está completo. Heidegger rejeita então a proposta russeliana de essência e de substância, pois considera que o próprio conceito de essência, até então compreendido, né, prevê uma permanência, uma fixidez dos fenômenos. Ora, se o fenômeno se caracteriza justamente pelo movimento, logo não há permanência e tampouco pode haver essência. Só aqui, né, gente, tendo a atenção de entender que Heidegger e também posteriormente Jean-Paul Sartre, eles encontraram uma outra forma de compreender a palavra essência, né? Eles compreendem a palavra essência como o puro movimento de existir. Mas antes desses dois autores da fenomenologia e existencialismo, entendia-se essência sempre como algo fixo, como uma substância dada, né? E é isso que Heidegger está querendo se opor aqui em Russell. Ao mesmo tempo em que Heidegger aponta o esquecimento do ser como a grande insuficiência do pensamento ocidental, ele toma para si a tarefa de resgatar a investigação do sentido do ser, e ele assegura que essa investigação só pode ser apreendida na perspectiva do tempo, ou melhor, o ser, né? A investigação do ser. O ser só pode ser compreendido na perspectiva do tempo, ou seja, no fluir de sua existência. Para definir a fenomenologia, Heidegger, até certo ponto, se mantém
em consonância com Russell, e ele diz: voltemos às coisas mesmas, e essas coisas são os fenômenos. Enquanto Russell havia postulado que os fenômenos são as coisas que se mostram, Heidegger sustenta essa proposição, ok, os fenômenos são as coisas que se mostram, mas ele faz um acréscimo aqui. Os fenômenos são também as coisas que parecem ser. Aqui mais um ponto de divergência entre Russell e Heidegger, tá? Russell considera que os fenômenos os fenômenos são as coisas que aparecem ao olhar de quem investiga, enquanto Heidegger considera que existem coisas que parecem ser, que mostram alguma coisa, mas esses fenômenos não revelam o sentido do ser. Por isso, os fenômenos também podem encobrir, tá? A diferença é que Russell compreende que os fenômenos revelam a essência das coisas. Heidegger considera que sim, os fenômenos podem revelar esse fluir da existência, mas os fenômenos podem também aparecer como algo que encobre. Esse modo de aparência, eu coloco aparência entre aspas, porque é uma terminologia muito usada por Heidegger, tá? Esse modo de aparência concede ao fenômeno a possibilidade do não se mostrar do ser. Por meio dessa aparência, o ser não se mostra, o ser é encoberto, ele não se revela. Então, é uma observação que o Heidegger faz e que é importante para nós, psicólogos, porque nós precisamos entender essa pessoa que nós estamos diante dela para algum tipo de intervenção psicológica, seja clínica, seja outra intervenção, que muitas vezes o que aparece primeiro está encobrindo algo que era mais importante, esse fenômeno que diz respeito ao sentido do ser. Bom, aqui eu vou citar um fragmento de Heidegger, ele diz assim: a aparência pode se manifestar pelo anunciar-se de algo que não se mostra, por algo que se mostra. Então, fecha aspas, seria uma maneira de não mostrar, né? O fenômeno pode também não mostrar. Então, a gente pensa, sintomas e símbolos, muitas vezes podem ser exemplos de fenômenos que aparecem como forma de não mostrar algo que seria mais fundamental, algo que revelaria esse sentido do ser desse humano, desse Dasein. E, no entanto, não deixam de ser fenômenos. E geralmente são aqueles que se mostram a princípio. O problema, porém, apontado por Heidegger é que o fenômeno que se mostra ao modo da aparência, ao invés de revelar, encobre o sentido do ser. E o que nós buscamos em psicologia fenomenológica é o sentido do ser. Essa consideração de Heidegger revela a existência de uma dificuldade a mais para a investigação fenomenológica. Não basta voltar a atenção para o fenômeno, é preciso identificar se esse fenômeno revela ou encobre o sentido do ser. Então, precisamos ter isso em mente. A fenomenologia em Heidegger não se encarrega apenas de fazer ver a partir de si mesmo o fenômeno, o que se mostra tal como se mostra e por si mesmo se mostra. Não que essa proposição esteja incorreta, mas Heidegger a considera incompleta. O justo complemento seria: a fenomenologia deve se encarregar não apenas de mostrar o fenômeno, mas de interpretar o fenômeno que aparece. Então, em Heidegger, nós temos aqui essa palavra interpretação, a interpretação do fenômeno. E o filósofo, ele compreende que essa interpretação ela ocorre ao modo da hermenêutica, também é uma palavra que aparece com frequência nos textos de Heidegger, sobretudo Ser e Tempo. Nesse sentido, a fenomenologia se apresenta como uma hermenêutica, tal como indicada pelo próprio Heidegger. Aqui um fragmento de Heidegger, abre aspas. A fenomenologia do Dasein é uma hermenêutica na significação originária da palavra, que designa a tarefa da interpretação. Então, essa palavra hermenêutica, ela significa a tarefa da interpretação.
O conceito de hermenêutica é introduzido no campo de compreensão de Heidegger, pois ele considera que a tarefa da fenomenologia consiste em olhar, visar e mostrar o fenômeno, mas também em interpretar e compreender esse fenômeno, tá? Mais uma vez, pontuando aqui a diferença entre Husserl e Heidegger. Husserl tinha proposto que a tarefa da fenomenologia é olhar, visar, mostrar. Heidegger concorda, mas diz que isso não é suficiente. É preciso também interpretar e compreender. Então, para finalizar minha aula, o ato de compreender o fenômeno alcança em Heidegger o sentido de desvelamento, mais uma palavra muito usada por Heidegger, desvelamento, como um colocar o fenômeno em exposição, um retirar o véu que encobria esse tal fenômeno. Então, essa palavra desvelar significa tirar o véu de cima, de tal maneira que já não prevaleça o modo da aparência, aquele modo das coisas que parecem ser e que se disfarçam, mas que seja revelado o próprio sentido do ser. É isso que a fenomenologia em Heidegger busca e se propõe, e os psicólogos que seguem essa proposição heideggeriana vão também buscar entender esse sentido do ser do Dasein que se apresenta. A aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula.